A novela Gênesis começou há algumas semanas e já está dando o que falar. Principalmente em termos de audiência, a novela da Record já está incomodando a família Roberto Marinho, ou seja, a Rede Globo. Desde a novela Os 10 Mandamentos, a Record não tinha altos índices de audiência, combatendo contra a sua rival, a Rede Globo de televisão. Muitas pessoas têm feito comentários aprovando essa novela e, é claro, existem aqueles que são contra. Aqueles que são contra são principalmente alguns cristãos que, por serem um pouco mais ortodoxos, aqueles que se consideram mais próximos da santidade de Deus, eles não concordam muito que uma novela baseada em termos bíblicos seja televisionada. E mais ainda, eles não concordam que principalmente cristãos, crentes em Cristo, assistam tal novela, porque podem estar sendo ensinados erroneamente, colocando fatos que distorcem a Bíblia Sagrada. Mas aí vem algumas perguntas. Por exemplo, a novela da Record Gênesis está ensinando os telespectadores a acreditar em outro Deus ou adorar outro Deus? A novela Gênesis está ensinando que Satanás, ele é um ser bom que só tem tendências para levar o homem para o bom caminho? A novela da Record, por acaso, está ensinando que o pecado é uma coisa boa, que tem um relacionamento com o caráter de Deus e outras coisas mais? Por acaso a novela Gênesis está ensinando alguma coisa contrária ao caráter de Deus e ao conteúdo bíblico? Não, criatura de Deus. E sabe por quê? Porque o objetivo continua sendo o mesmo: implantar o evangelho no coração do ser humano de alguma forma. O apóstolo Paulo, ele pregou sobre e em um altar desconhecido, a um Deus pagão. Ele usou este altar para, através deste altar, fazer referência a um Deus todo-poderoso para o povo daquela cidade. Em alguns países islâmicos, há cristãos que se disfarçam da cultura islâmica para se aproximar dos muçulmanos e até de terroristas e implantar o evangelho da salvação. E isso tem tido grande êxito espetacularmente. Então, o objetivo da novela Gênesis não é afastar as pessoas do centro que é Deus, mas é fazer com que o evangelho seja implantado de uma forma diferente. Ou seja, meu amigo, se a novela está conseguindo fazer com que as pessoas, elas ouçam falar de Deus e algumas, curiosamente, comecem a ler a Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Gênesis, agora já está acontecendo, isso é o que importa, é um ganho. Por exemplo, eu às vezes não concordo muito com igrejas e mais igrejas numa mesma rua, uma chocando-se com a outra. Todavia, se essas igrejas estão anunciando o evangelho, independente das suas regras, independente da sua doutrina, independente de ser uma igreja que fala sobre prosperidade, independente de ser uma igreja que fala sobre expulsar demônios, independente de ser uma igreja que prega sobre uso e costume, se o evangelho está sendo pregado, isso é o que importa. Portanto, independente se o líder de alguma congregação determina certas doutrinas ou protocolos que você não concorda, o principal é a palavra ser semeada no coração do pecador. Uma vez que ela entra lá dentro, quem vai transformar a vida desta pessoa é o Espírito Santo de Deus. Eu acredito que a parte mais difícil é o pecador permitir a palavra de Deus entrar lá dentro. Então, independente da forma, dos mecanismos, das estratégias evangelísticas, se a palavra entrar, quem vai transformar
é o Espírito Santo de Deus. Se de alguma forma a novela está conseguindo adentrar dentro do coração do pecador, falando sobre Deus, o Espírito Santo vai se encarregar de transformar esta pessoa. Outra coisa que as pessoas precisam ver é que a novela Gênesis não é um roteiro criado pela mente humana. Não foi uma ideia que surgiu na mente de um produtor ou de um roteirista ou de um diretor. A novela Gênesis é baseada dentro da própria Escritura, dentro das Escrituras Sagradas. Mas aí alguém vai dizer, mas a novela Gênesis, ela mostra alguns conteúdos que não estão na Bíblia Sagrada. Ela acrescenta além, ela coloca fatos que não estão dentro da palavra de Deus. Bem, mas eu compreendo que a preocupação de algumas pessoas é que a novela, ela apresenta alguns fatos que não estão dentro da Bíblia Sagrada. Ou seja, ela apresenta algo além da Bíblia Sagrada. E alguém vai dizer que a Bíblia fala em Apocalipse, ai daquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa que está no livro desta profecia. Mais tarde eu vou explicar sobre esta passagem bíblica. Todavia, existe na teologia antiga, como também na teologia moderna, um recurso de homilética que é conhecido como licença poética. Até os pregadores em suas mensagens, eles fazem uso deste recurso. Por quê? Porque a Bíblia, ela é objetiva. Em alguns casos, ela não vai ser muito detalhista. Por isso, esses pregadores, eles procuram colocar um ambiente mais detalhista em suas mensagens para fazer com que as pessoas compreendam melhor a mensagem da palavra de Deus. Ou seja, você pode criar um detalhe e usar este recurso de homilética, essa licença poética, contanto que não venha contradizer a Bíblia e tampouco o caráter divino. Então a novela Gênesis, ela coloca detalhes a mais do que está na Bíblia, simplesmente não para adulterá-la ou contradizê-la, mas fazer com que a pessoa entenda melhor a mensagem, entenda melhor até onde e por que chegou até aquele texto, por que chegou aquele fator que a Bíblia assim descreve. Então a novela, ela está colocando o uso de um fator, um recurso para explicar melhor aos telespectadores por que está acontecendo aquele fato, aquela cena, por que se deu aquele, vamos assim dizer, aquele dilúvio, por que aconteceu aquela morte e assim por diante. Então, muitas pessoas ficam se perguntando a respeito assim, mas será que Adão e Eva tinham umbigo? Na novela apareceu Adão de umbigo, Eva de umbigo, mas que detalhezinho é este que vai fazer com que a gente descreia da onipotência divina? Por acaso a falta ou a presença de umbigo nos personagens vai por acaso causar algum escândalo? Vai por acaso desconverter a nossa fé na Bíblia Sagrada, a nossa fé em Deus? Mas tem o caso também da serpente. Antes dela ser serpente, ela parece, será que ela era uma salamandra, um lagarto? Porque a novela mostrou uma espécie de lagarto albino. Bem, por acaso você já era nascido naquela época para saber como era a aparência de uma serpente? Até porque na arqueologia é comprovado hoje que foram encontrados fósseis que diz que algumas serpentes chegavam até asas, voar. Outra serpente chegava a ter patas. A arqueologia comprova isso e não podemos negar este fato, porque a arqueologia, ela é um cumprimento da Bíblia Sagrada. Ela comprova fatos que a Bíblia registra. Então não importa como era a serpente antes, mas a novela mostrou que ela passou a rastejar. E é o que a Bíblia diz, ela passou a rastejar. Outra coisa também que as pessoas se incomodam é que a fruta, ou fruto que Eva e Adão comeram, não era uma maçã, e era de cor azul, mas onde que está na Bíblia, filho de Deus, que a Bíblia descreve que a fruta era vermelha, a fruta era amarela? Onde está na Bíblia que
que está registrado que era uma maçã. Isso aí é uma criatividade humana, uma imaginação humana. Os seres humanos acham que é uma maçã, mas a Bíblia não diz que era uma maçã, não diz que qualquer era o fruto. Mas o que importa, o conteúdo, é que existia um fruto. E Eva e Adão comeram o fruto. Ou você já tinha nascido e naquela época e pode provar que o fruto era uma maçã. Tem um caso também de Caim. Até hoje é uma polêmica sobre isso, porque como é que Caim ele pode ter sido pai, ter criado uma cidade, sendo que não havia uma pessoa para se relacionar, e muitos dizem, mas Deus permitiu que ele se relacionasse com a própria irmã. A Bíblia não está falando que ele se relacionou com uma irmã, com uma das suas irmãs, mas era o começo da civilização. Certamente Caim, ele se relacionou com alguém da sua descendência. Se era irmã, se era sobrinha, eu não sei. Mas Caim, ele não tinha outra opção de outras pessoas, de outras mulheres, vamos assim dizer. Ah, mas então Deus permitiu um incesto. Naquela época não havia ainda leis determinadas, não havia leis mosaicas. A gente vai ver até Abraão, que Abraão, ele se relacionou com uma pessoa que também era da sua parentela. Não era sua irmã, mas era da sua parentela. Então Caim, ele se relacionou com alguém que era da sua parentela. Se era sua irmã, não sei, se era sua prima ou sobrinha, não sei. Mas ele não tinha opções e era o início da civilização. Mas você tem opções, chega até dizer as pesquisas do ano de 95 diante, que havia naquela época 7 mulheres para um homem. Mas Caim não teve opção. Bem, dentre esses questionamentos que podem estar trazendo uma perturbação na mente de algumas pessoas que começaram a assistir e depois começaram a causar polêmica porque não concordam com essa novela bíblica, eu quero aqui só fazer aqui um comentário em Apocalipse 22, versículo 18, que diz assim: porque eu testifico que aquele que tirar ou acrescentar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus também acrescentará dos flagelos que está escrito neste livro. Então as pessoas dizem assim, olha, quem está fazendo essa novela, quem está cooperando, quem está assistindo, essa pessoa está acrescentando mais coisas do que está na Bíblia Sagrada. Então, Apocalipse 22, versículo 18, diz que Deus vai pesar a mão, Deus também vai acrescentar dores nessa pessoa. Mas veja bem, Apocalipse 22, versículo 18, diz assim: porque eu testifico que aquele que tirar ou acrescentar qualquer palavra do livro desta profecia. Qual era o livro da profecia? Apocalipse. Ou seja, a Bíblia é uma seleção de livros, de histórias. Quando fala que Deus vai acrescentar dor, ou a praga, ou o flagelo, tá bom? Daquele que é tirar ou acrescentar qualquer coisa do livro desta profecia, ele está se referindo ao livro de Apocalipse. Então, que você possa tirar as suas conclusões. Eu digo assim, aconselhando, se você não está se sentindo bem com a novela, está causando algum escândalo para você, então você tem a sua escolha. Muda de canal, assiste outra coisa. Eva teve a sua escolha, Deus não obrigou ela, ela fez uma escolha. Adão teve a sua escolha, Deus não obrigou ele a fazer nem sim e nem não. Você também tem a sua escolha. Eu tenho a minha formação estruturada na Bíblia Sagrada e não é uma novela baseada dentro da própria Bíblia Sagrada que vai abater minha fé ou me tirar da presença de Deus. Existem outras coisas mais contraditórias à Bíblia e perigosíssimas que podem tirar o homem da presença de Deus. Então, que Deus ele possa de alguma forma continuar a usar mecanismos, estratégias para fazer com que a palavra de Deus
chegue ao coração do ser humano. Que Deus abençoe.